Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É um prazer reencontrá-los, é um prazer reiniciar o ano letivo, mesmo que seja dessa maneira, é o que é possível para a gente nesse momento. Na verdade, quando a gente permanece em casa, quando a gente se organiza para ter o mínimo de contato com outras pessoas, né, e falo na questão do contato físico, a gente se organiza então para cuidar da nossa saúde, para cuidar de quem a gente gosta. Essa aula ela está sendo gravada sem a máscara porque eu tô em casa e porque também eu tô sozinha aqui e gostaria que vocês vissem o meu rosto, né? Porque esse rosto vocês vão ver durante as aulas de geografia. Para quem não sabe, meu nome é Michele, né? Eu vou trabalhar a geografia com vocês, trabalho com os sétimos anos aqui na escola. E numa outra escola de patrocínio, então, eu trabalho desde o sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Eu tenho o monopólio das aulas de geografia numa outra escola, né? Esse ano a gente vai caminhar juntos. Esse ano, então, ele começa com um pouco de incerteza em relação à questão da continuação ou não das aulas remotas. A gente ainda não pode definir isso. É tudo muito incerto no cenário da saúde brasileira, né? E até mundial, no caso. Mas a gente está começando o ano, então, de maneira remota. Eu espero que ele seja muito proveitoso, que a gente possa tirar o máximo de proveito dessas aulas e no eventual retorno que a gente possa ter prosseguimento do nosso trabalho da maneira normal. Esse ano, sétimo ano, vocês vão estudar em geografia o território brasileiro. Então a gente começa revendo alguns conceitos, né, que são importantes. O livro de vocês é esse aqui, tá? Vocês vão continuar, então, com o projeto Araribá, né? O ano passado vocês já trabalharam com ele no sexto ano. Esse ano a gente tem uma variação muito grande, porque vocês trabalharam com longitude, latitude, né? E esse ano, então, a gente trabalha muito mais a questão do território brasileiro. A gente tem, então, nesse livro alguns exercícios que vão ser utilizados para subir para a plataforma, né? Muitos de vocês no ano passado já trabalharam com a plataforma e a gente também vai fazer alguns exercícios complementares dentro do que eu entender que é necessário para que vocês então reforcem o que a gente está estudando. A geografia do sétimo ano é fantástica, é muito boa. Eu sou suspeita para falar, porque assim, eu gosto muito. Então você vai entender os limites do nosso país, você vai entender como que se deu a formação territorial, né? Como que é a distribuição das atividades econômicas no nosso território, como que a nossa população foi formada, quais os principais povos que contribuíram para a formação da nossa população. A gente vai estudar as regiões, os tipos de regionalizações, né, de divisão do nosso território, os estados brasileiros, as atividades econômicas, as paisagens vegetais e as paisagens, o clima, o relevo. Então, assim, a gente vai trabalhar bastante, a gente vai estudar intensivamente o território brasileiro. No sexto ano, vocês estudaram um pouquinho as paisagens, estudaram os climas e tudo mais, né? A gente deve fazer uma revisãozinha aí para saber o que vocês aprenderam dentro disso, né, do ano passado. No momento propício eu vou falar sobre isso, mas agora eu quero voltar então na questão das nossas aulas remotas. A gente não sabe ainda, né, em que tempo a gente vai voltar para as aulas presenciais, a gente não tem uma organização ainda dessas aulas presenciais, né, porque como já disse, é tudo muito incerto, inclusive no cenário mundial. Mas o que eu posso dizer para vocês é que essas aulas elas podem ser muito proveitosas se vocês se organizarem, se vocês tiverem disciplina de sentar ali todo dia, assistir aquela aula bonitinho, se não entendeu, né, fazer pergunta ou reassistir aos vídeos. Eu vou ver se consigo lançar um vídeo por semana com a explicação. Então, será uma aula para assistir ao vídeo, uma aula para fazer os exercícios e uma outra aula para fazer a correção. Como que a gente vai fazer essa correção? Eu vou mandar, né, essa correção escrita depois, né, espertinhos, depois de olhar as atividades de vocês. Então, o que eu vou pedir? Tenha compromisso
né? A gente ainda não sabe como que vai ficar a questão das avaliações, como que vocês vão fazer essas avaliações, mas o fato é que a sua participação ela vai ser avaliada, né? E você manter esse material em dia é lucro para você. Eu vou fazer só uma explicaçãozinha básica aqui do que aconteceu com alguns alunos das escolas estaduais. Nas escolas estaduais a gente trabalhava com as apostilas, né, os chamados PETs, que são os programas de estudos tutorados. E aí, no decorrer do ano, alguns alunos deixaram acumular muita matéria, assim como na escola também, a questão das semanas, né, semana 1, semana 2, que foi até 25, se não me engano. E aí depois ficou com tudo isso acumulado. Então, assim, na verdade, essa atividade você está me devendo. Então, você já manda para mim, você já faz tudo bonitinho e eu já risco aquela semana ali para você. Isso é bom porque você tá com seu material em dia, você não deixou acumular. Quando você faz o exercício, você tá tirando a sua dúvida, né? Porque se você só copia, às vezes você nem sabe o que você tá copiando ali. Então, o que eu peço nesse momento é que você tenha realmente interesse. Porque a escola por si só, o professor por si só, ele não faz milagre, né, gente? Então, assim, eu tenho maior entusiasmo, eu tenho maior boa vontade. Vocês não sabem o quanto eu tava, né? Quanto eu tô ansiosa pra gente voltar pra sala, pra gente se reencontrar, né? Ou pra gente encontrar, porque nesse caso a gente vai se ver pela primeira vez em sala de aula, mas assim, enquanto isso não é possível, a gente tem que trabalhar da melhor forma, né? A gente não precisa ser melhor em tudo, mas a gente pode melhorar a cada dia. No ano passado a gente trabalhou dessa maneira, esse ano eu pretendo continuar assim, e agora então, dentro disso, eu vou passar algumas regrinhas para vocês, para as nossas aulas funcionarem direitinho, tá? A primeira regrinha é a seguinte: eu vou chegar no grupo, vou anunciar, vou dar boa tarde, adoro boa tarde, né? E aí depois eu vou fazer a chamada. Então, assim, aguarda esse momento depois da chamada para você fazer as suas perguntas. Se um aluno fez uma pergunta, aguarda um minutinho só para eu responder. Ou então deixa aquela pergunta e não fica insistindo na mesma coisa, porque senão depois fica enchendo o grupo de mensagem, né, sem ter necessidade. Então, eu estou acompanhando você, eu vou dar uma olhada ali no que você está falando e eu vou te responder. Claro que eu vou tirar a sua dúvida. Em relação a essa dúvida, a outra coisa que eu quero pedir é o seguinte: não considere que o que você não entendeu, né, que o que você necessita saber é uma pergunta boba, tá? Por quê? Nenhuma pergunta é boba. Tá? Às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega, então você tem total liberdade para perguntar. Ficou sem graça de perguntar no grupo, aquela coisa toda? Gente, no horário da aula, naquele horário, durante o horário de geografia, você pode me mandar mensagem lá no privado, então, que eu vou esclarecer a sua dúvida, tá? Outra coisa muito importante, vocês vão ter um caderno, não precisa ser um caderno muito grosso, né? Porque a gente vai aproveitar mais o nosso tempo. Então, assim, eu vou passar alguns esqueminhas, alguns mapas mentais e vocês vão fazer os exercícios. Até então, olha o que eu tô falando. Não nos foi passado ainda que é necessário que o aluno copie as respostas, mas então você vai imprimir as atividades da plataforma e você vai responder lá. Ah, professora, mas eu não consigo imprimir. Então, você vai copiar as perguntas. Tá bom? Eu vou evitar de colocar perguntas muito grandes e tudo mais, né? Nós vamos fazer um aproveitamento melhor do espaço para que você possa imprimir e não gastar muito com esse material. Mas é necessário que você tenha, então, essas perguntas. Professora, eu não consegui assistir a aula hoje. Tá bom. Na outra aula, no horário de geografia, no próximo, você vai me chamar, professora, eu não te enviei a atividade dessa semana, tá aqui, né, professora? Olha, você pediu para fazer aquele esqueminha lá e eu não fiz, tá aqui, professora. Põe o seu nome, identifica bonitinho, que eu vou lançar lá para você como atividade já feita, tá? O 7º ano, ele é muito diferente do 6º numa questão, e talvez vocês vão sentir um pouquinho, porque vocês não tiveram essa convivência dentro da sala de aula, tá? Olha, eu, Michelle Isabel, professora de geografia, não me importo de copiar de caneta colorida, desde que o seu caderno tenha um senso,
né, um pouquinho de senso estético. Então, assim, você não vai copiar tudo de vermelho, você não vai copiar tudo de rosa ou de amarelo, né? Você vai manter uma certa organização ali. Eu não me importo que as respostas sejam a lápis, mas, né, se eu for olhar o seu caderno, depois da correção, eu quero todas essas respostas corrigidas. Eu passo a correção, não é para perder tempo, não é para poder passar o tempo, não. Essa correção é o momento que eu vou tirar as suas dúvidas, né, que você teve aí na hora de fazer o exercício. Por isso a importância de se fazer esse exercício. Outra questão relacionada a isso, a gente vai trabalhar com o livro didático. Então, já deixa o seu material organizado. A escola deve fazer a entrega desse material até semana que vem. E aí, então, você já se organiza, mantém o seu material, tá? Acho que é isso, né? Basicamente é isso. Vamos evitar piadinhas, conversas paralelas no grupo, né? Porque os grupos serão fechados, serão abertos no início da aula e fechados no final. Mas no decorrer ali das aulas, vocês vão... Esse ano a gente vai ter uma troca mais rápida de horários. Então, assim, vamos evitar as conversas paralelas, vamos evitar os apelidinhos, aquela mesma coisa, aquela mesma dinâmica que a gente tem na sala de aula para as nossas aulas renderem, tá? Eu espero que vocês gostem das minhas aulas, né? Eu espero que vocês aproveitem bastante, né? Que seja bastante rico de conhecimento, né? Eu espero aprender muito com vocês, porque a gente está sempre aprendendo. Eu quero muito a participação de vocês durante as aulas. No decorrer dessa semana e da semana que vem, de repente a gente define uma revisão, de repente um encontro num aplicativo desses de reuniões, tipo Meet ou Zoom, né? Depende da participação, depende do envolvimento e até da memória do telefone de vocês, né? Outra coisa que eu gostaria que vocês organizassem, olha, tá começando a aula, vai começar a aula daqui a pouco, põe seu telefone para carregar, porque um tal de acabou a bateria fora do horário. Eu sei que tem telefone que tá com a bateria viciada, mas tem gente também que deixa para depois, né? Então, basicamente, pra gente funcionar direitinho durante as aulas de geografia, pontualidade, organização, né? Atenção e boa vontade, tá? Boa vontade para aprender, pontualidade para entregar as atividades, para responder na aula na hora certa, né? E eu espero que a gente se dê muito bem, tá bom? Agora, então, a gente vai partir para uma atividade. Vou mandar para vocês uma atividade só para fazer uma revisãozinha naquela parte cartográfica que vocês estudaram ano passado, tá? Eu vou mandar o documento com o exercício aqui e se tiver dúvida já me pergunta. A atividade de hoje é essa, então. Como que você vai começar no seu caderno? Você vai escrever lá no cantinho a data, né? Aula de geografia, bonitinho, né? E você coloca a atividade de revisão, tá bom? Esse documento ele vai ficar aqui no grupo. Se você quiser imprimir, você pode imprimir. Eu acho que é mais fácil porque vai ter um mapinha. E se você não conseguir imprimir agora, né? Se você não conseguir imprimir hoje, para a próxima aula, então, você já me apresente, tá bom? Um beijo. Eu espero que a gente se dê muito bem. Desejo as boas-vindas a vocês e estou à disposição, né, para sanar qualquer dúvida, para a gente correr junto atrás aí de aulas proveitosas e para a gente correr junto atrás do conhecimento geográfico. Com Deus, gente. Até!